Para a gente efetivamente permitir que um usuário se cadastre no nosso sistema, é importante que haja mais dados além de nome de usuário, e-mail e senha. Dados como CPF, nome, sobrenome, celular seriam interessantes que fossem passados no registro. Imagina também que todo usuário que o condomínio queira cadastrar, o administrador do sistema seja responsável por essa tarefa. Quantos usuários por condomínio e quantos dados de cada usuário ficaria a cargo dele para realizar uma tarefa que poderia ser do próprio condomínio? E como a gente poderia ao mesmo tempo limitar esse registro, de modo que qualquer pessoa não se cadastrasse sem uma prévia permissão? Foi pensando nisso que vem a ideia de criação do campo token, que é uma espécie de senha do condomínio ao qual deverá ser passada no registro de um novo usuário. Isso também quer dizer que um usuário só poderá se cadastrar se ele for ligado a um condomínio previamente listado na aplicação. Com todas essas questões, já é de se imaginar que a gente precisa adicionar mais colunas na tabela de usuário, por assim dizer. E pelo menos mais uma tabela, ou falando de outra maneira, pelo menos mais uma classe diferente de dados, que vai ser a classe condomínio. E o jeito que a gente faz isso no Django é no arquivo models.py. Na nossa classe usuário, que no momento apenas herda os campos username, e-mail e password da classe abstrata nativa do Django, a gente vai adicionar os campos já citados, como o primeiro nome, que vai armazenar dados do tipo string, que no Django a gente representa como char field, de character. A mesma coisa para o sobrenome, que pode ter um armazenamento maior. O CPF, que por mais que sejam somente números, a gente não vai usar o integer field, e sim o char field, por um motivo muito peculiar. Há vários CPFs que começam com zero, e uma variável do tipo inteira em programação não vai entender muito bem números com o famoso zero à esquerda. Para que esse zero à esquerda não seja desprezado ou não haja um erro, dependendo do interpretador, então a gente vai tratar o CPF como se fosse uma string. O celular sim, a gente vai colocar como integer de field, porque não existe celular que começa com zero, pelo menos nos dias atuais. A gente vai adicionar uma variável booleana do tipo boolean field, para dizer se esse usuário tem privilégios de administrador ou não. Por padrão, essa variável é falsa, isto é, o administrador do site é quem vai poder conceder esse poder a qualquer usuário em algum momento dessa aplicação. Já ficou entendido também que nessa altura do nosso trabalho, estamos sentindo falta da classe condomínio, que é aquela que vai armazenar os condomínios e seus subcampos. No Django, então, a gente cria um novo modelo do mesmo jeito que a gente cria uma classe no Python. E por documentação, essa classe herda o comportamento models.model. O que a gente precisa saber do condomínio para que este seja atendido pela nossa aplicação? É isso que a gente vai colocar como campo, como se fosse uma nova coluna da tabela condomínio. A gente precisa saber do nome, que vai ser do tipo char field, com comprimento máximo de 256, acho que tá bom. A mesma coisa para o endereço. O telefone é algo similar com o que a gente fez no campo celular da classe user, então sendo também do tipo integer field. Um campo onde a gente vai ter armazenado todos os usuários que são representantes desse condomínio, então esse campo vai ser uma coisa diferente de tudo que a gente fez até aqui, que vai ser do tipo many-to-many field, dizendo que um condomínio pode ter vários usuários como responsáveis. Dentro dos parênteses a gente indica que vai ser do tipo user, que um condomínio pode existir sem responsável, para que o administrador possa simplesmente inserir no sistema sem se comprometer com essa parte. E por documentação do Django, um nome que indica essa relação. Colocar um campo que indique quando esse condomínio foi adicionado no sistema, talvez seja algo que possa ser útil no futuro, e esse campo vai ser do tipo dateField, com valor automático null, isto é, não é a gente que vai escrever esse campo, ele vai se auto-preencher com os dados que representam o momento em que ele foi adicionado. O campo token é a grande sacada que a gente vai colocar para que um usuário se cadastre no sistema sem a necessidade do intermédio do administrador. Se cada condomínio tiver seu próprio token, fica como responsabilidade do condomínio gerenciar quais usuários podem acessar os recursos da aplicação em seu nome. Esse campo vai ser do tipo char field, com tamanho máximo de 128, e vai armazenar a hash gerada pelo password, que é o jeito correto que se armazena senhas em programação. Para a gente utilizar a função nativa do Django para transformar uma palavra em hash, é preciso importar, e a gente aproveita para importar a função de checar a hash também. A gente poderia escolher deixar esse campo em branco previamente, mas por default a gente pode também escolher uma senha padrão para esse token. Posteriormente, o administrador da aplicação ou o próprio condomínio pode alterar esse dado. Outra coisa que a gente vai fazer é definir uma string formatada, aquela string que a gente pode incluir variáveis para representar essa classe condomínio. Definindo o parâmetro str de uma classe, a gente define uma espécie de rótulo, label, o que vai aparecer quando ela for chamada. Uma coisa muito importante também que a gente precisa fazer é definir no parâmetro serialize como os dados dessa chave condomínio serão exibidos. Serializar um objeto no Django é traduzir para texto, e isso vai ser muito importante quando a gente usar o JavaScript para requisitar esse objeto via API. Só que o JavaScript não entende o objeto do Django, então precisará haver essa conversão, e aqui a gente está dizendo, definindo um padrão de como esses dados serão enviados. Nada de novo no universo Python. Na verdade, isso aqui em Python é chamado de dicionário e em JavaScript é chamado de JSON, JavaScript Object Notation. A gente está dizendo que a chave ID vai ter como valor o ID do condomínio, a chave name, o valor name, a chave address, o valor address, a chave representante vai conter como valor uma lista e não somente um único arquivo, por isso que a gente representa desse jeito iterado. E a chave dateClient vai conter o valor dateClient, assim como a chave token vai conter o valor token.
token. Do mesmo jeito que foi feito na classe user, é preciso a gente utilizar o comando python manage.py make migrations para criar essas migrações baseadas nas mudanças que a gente acabou de fazer. E logo após, o comando python manage.py migrate para aplicar as migrações que ainda não foram aplicadas.